Deus colocou, irmãos, nesta noite uma palavra no meu coração. Eu tenho certeza que ela vai falar profundamente no coração, no íntimo de cada um, porque nós precisamos trabalhar para Jesus, precisamos estar sempre a serviço do reino, porque Deus, além de ter compromisso com aqueles que são trabalhadores da seara do reino de Deus, Deus, irmãos, Ele também tem um compromisso, carinho, o desvelo de providenciar o necessário para o seu povo enquanto atravessa por uma tempestade. Quantos creem, irmãos, nesta palavra profética, amém? Estamos passando por um grande vendaval, mas Deus do Velho Testamento, da Nova Aliança, dos dias contemporâneos, é o mesmo Deus de sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e será eternamente o nosso Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra. Irmãos, se você já quiser falar alguma palavra de gratidão, expressão de adoração a Deus, você tem toda a liberdade. Os irmãos sabem que nós somos assembleianos e aqui não é proibido dar glória a Deus, amém? Graças a Deus. Por incrível que pareça, irmãos, abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Por incrível que pareça, pastor Moisés, eu estive numa igreja no Maranhão, e não era a Assembleia de Deus, e às vezes a gente vê algum irmão contando, primeiro Reis 18, e às vezes a gente acha que é brincadeira, mas existe, irmãos, muitas coisas a gente acha que é brincadeira, mas existe. Fui convidado para pregar numa igreja, pastor Moisés, e o irmão que me convidou me deu assim inúmeras recomendações com relação a não glorificar muito a Deus, e eu falei, rapaz, vamos tentar, vamos tentar. Irmão, mas não tem como. Você começa a falar de Jesus, o Espírito de Deus começa a se mover, e aí a gente não tem como não glorificar esse Deus tão poderoso, amém? 1 Reis capítulo 18, vamos ler hoje a nossa Santa Ceia aqui. Nossa ceia será amanhã, ali na Santa Cecília, Trago aí a paz do Senhor, pastor Moisés, irmã Ana, aos demais irmãos aqui de toda a igreja, amém? Irmãos, quem encontrou, diga amém. 1 Reis 18, eu vou ler do versículo de 1 a 8, é uma leitura bastante conhecida da igreja. Diz assim: sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. Versículo 6: repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Versículo 7: estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, o reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor, eis aqui está Elias. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, Deus colocou esta palavra no meu coração, e eu quero repartir com os irmãos algumas lições preciosas que nós iremos aqui extrair e compartilhar com os irmãos. Eu gostaria que todos os irmãos acompanhassem atentamente o meu raciocínio. Só queria perguntar aos irmãos que estão lá no último banco: aqui o som está ótimo, irmão. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, pastor Moisés, foi o retorno. Retorno para quem vai falar, irmãos, é importante. Ali atrás está bom, irmãos, o som? Perfeito, Já foi testado, O irmão já fez assim, olha que maravilha, glória a Deus. Queridos, esta passagem fala sobre a longa seca que houve no país de Israel. Eu acredito que aqui deve ter pessoas do norte e nordeste.
e sabe o que é uma seca, sabe o que é uma estiagem. Eu sou meio goiano, meio tocantinense. Eu nasci no Goiás, mas em 91 o estado se dividiu, né, em Goiás e Tocantins, e eu me transformei no tocantinense. Olha que fenômeno, coisa linda, né? Eu era goiano, agora sou tocantinense, mas me criei no Maranhão. Fiquei no Maranhão ali, é mais quente ainda. E meu pai do Piauí ainda mais quente ainda. E vai subindo e vai esquentando, irmãos. Os irmãos têm ideia, no Piauí, irmãos, tem regiões que tem pragas de escorpiões, gafanhotos. É constante, não é novidade aparecer escorpiões, gafanhotos, né? Os insetos ficam naquela agitação. E houve, irmãos, um período de seca muito grande em Israel. Haja visto que houve várias fases, irmãos, ou melhor dizendo, houve várias secas, várias estiagens no país de Israel. Os irmãos sabem que o país de Israel é um país que era extremamente agrícola, e até hoje, eu nunca fui a Israel, mas tenho amigos que vão quase que todo ano, e é impressionante, irmãos, como a terra, como diz na Bíblia, mana leite e mel mesmo. As plantações são diferentes. A terra de Israel, a terra do Senhor é diferente, e a terra para onde nós vamos é mais excelente ainda. Louvado seja Deus. Irmãos, e Israel nos tempos do Velho Testamento era extremamente ali as plantações, né? Hoje, com os tempos modernos, Israel desfruta aí de diamante negro, poços de petróleo. Eles desfrutam aí de tantas riquezas ali do Mar Morto. Há economistas que dizem que as economias do Mar Morto dá para comprar todos os países da Europa. É muito dinheiro, irmãos. Os sais minerais que tem no Mar Morto, só as riquezas. Um economista britânico diz que as riquezas que tem no Mar Morto dá para comprar muitas coisas. Então é um país, irmãos, extremamente rico. Mas na época do Velho Testamento, constantemente Deus punia o seu povo, porque o governo de Deus era um governo teocrático, era o próprio Deus que governava o seu povo. Deus tinha os seus profetas, tinha os seus sacerdotes e tinha ali os reis. Irmão sabe, conhece a Bíblia, que chegou um período em que Israel passou a ser governado por reis. O povo queria um rei como as outras nações, e por insistência do povo, Deus permitiu. Alguém disse que a voz do povo é a voz de Deus. Não, irmãos, a voz do povo é a voz do povo mesmo. Mas o povo insistiu tanto que Deus deu um rei, né? Deus deu um rei ali, Saul foi ungido rei de Israel, e de lá para cá as dinastias, né, os monarcas foram ali passando reis após reis. E os irmãos sabem que existiu vários reis em Israel. E dentre eles, irmãos, uma coisa que se destaca, uma palavra que se destaca com relação aos reis de Israel, é que tinham reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e a devastação era consequência imediata do governo, do mau governo, né? Do mau caráter daquele rei de Israel. Rei de Judá, da mesma forma, houve um número muito irrisório de reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Então o rei Acabe, irmãos, quando houve essa seca, aconteceu justamente nos dias, uma das secas, né, porque houve várias, e era uma das maneiras de Deus punir, de Deus castigar o seu povo, porque como era um governo teocrático, o povo não poderia jamais nem pensar em adorar outros deuses. A idolatria nunca foi permitida por Deus. Deus abomina a idolatria, e o seu povo, irmãos, estava completamente desviado. O rei Acabe, que nesta época reinava no reino do norte, em Samaria, e a capital, e ali no sul reinava o rei Asa, que já estava há mais de 30 anos no governo, fazendo tudo certinho, as coisas estavam andando bem, mas lá em cima, no reino do norte, as coisas não estavam muito boas. E Deus ordenou ao profeta Elias, na época que era contemporâneo do rei Acabe, Deus ordenou ao profeta que fosse ao rei Acabe e lhe desse uma palavra de exortação, dizendo que não choveria sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Logicamente isso deve ter virado uma zombaria para o rei Acabe, que já estava desviado. E os irmãos sabem que o rei Acabe, irmãos, ele se casou com uma mulher completamente idólatra, que era Jezabel.
Jezabel era filha de Etibaal. Ele não teve filho homem, só teve filha. E ele consagrou esta mulher a Baal. E alguns até diziam que Jezabel era um demônio de saia que andava ali em Israel, uma mulher completamente endemoniada. Ela veio lá de Sidom, do norte de Israel, adorava a Baal ali com os deuses sidônios. Ela veio para Israel, se casou com o rei Acabe, irmãos. E ela não só veio para se casar com Acabe, mas ela veio com uma malignidade no coração de implantar o culto a Baal em Israel. E não se escandalize os irmãos, porque ela conseguiu implantar o culto a Baal em Israel. Irmãos, isso significa nada mais, nada menos dizer que o povo de Deus deixou de adorar ao Deus verdadeiro para adorar ao Deus Baal. E Deus estava completamente irado, irmãos, com o seu povo. Queridos, alguém pode perguntar: é possível Deus se irar com o seu povo? Sim, meus irmãos. O salmista diz que Deus se ira todos os dias. E Deus pode se irar, sim, comigo. Deus pode sim irar-se com você. E nunca queira ter Deus no seu caminho como seu adversário, porque a derrocada, a sua queda será muito grande. Deus está virado com Israel. E aí mandou que o profeta Elias fosse e dissesse, olhando no olho do rei Acabe: durante 3 anos e 6 meses não vai cair uma gota de água sobre este país, sobre o reino do norte praticamente. Irmãos, a seca era extrema em Israel, era muita sequidão. Os gados estavam morrendo, as plantações morrendo. Irmãos, 3 anos e 6 meses, para quem vivia da agricultura, isso significava dizer que era devastação total. Irmãos, alguém pode dizer: mas Deus castiga. Irmãos, Deus não só castiga quando Ele está irado, mas a Bíblia também diz que Ele chega a zombar quando Ele está revoltado com algo que está fora da sua vontade. Irmãos, e aí vem a grande pergunta: mas por que que Deus permitiu, irmãos, essa seca? Não era o seu povo? Irmãos, Deus não faz nada sem propósito. E eu queria mostrar aqui rapidamente para os irmãos alguns propósitos pelos quais Deus permitiu esta seca no país de Israel. O primeiro propósito, irmão, do porquê da seca, é que Deus tinha em mente disciplinar a nação de Israel. Como eu disse, irmãos, o reino do norte já estava patrocinando a idolatria, e o profeta Elias já estava consciente disso. Irmãos, eles deixaram completamente de adorar a Deus e estavam adorando a Baal. E aí, amados irmãos, como eu já disse, Deus está virado. Jezabel já havia mandado matar todos os profetas que não aderissem ao governo do rei Acabe. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Obadias, que era um profeta e trabalhava a serviço do rei, era mordomo. Irmãos, eu acho interessante, eu acho lindo isso, porque a despeito da gente viver no mundo de puras trevas, Deus ainda permite que nós às vezes trabalhemos em alguns locais aonde pessoas ímpias não têm nenhum compromisso com Deus, mas Deus nos coloca lá como luz, como porta de escape, como meio de salvação, como elo de ligação entre o Criador e a criatura. E ali, irmãos, diz a Bíblia que o profeta Obadias estava a serviço do rei, mas acima de tudo ele estava a serviço de Deus. E quando ele viu a matança dos profetas, ele ainda conseguiu esconder 100 profetas. Irmãos, eu abro um parênteses aqui para chamar a atenção dos irmãos. Queridos, o mundo é de trevas, estamos vivendo em plena pandemia. Nós estamos, irmãos, numa situação como que em meio a um vendaval, em meio a uma tempestade, mas ainda nós somos luz deste mundo. Deus ainda tem a mim e a você como porta de escape para esta humanidade. Nós ainda somos luz, nós ainda somos voz profética de Deus aqui neste mundo. O profeta Obadias, irmãos, conseguiu esconder 100 homens numa caverna, colocou de 50 em 50 e sustentava esses 100 homens. Irmãos, aí é onde eu me questionei nesse texto. Aonde Obadias arrumava tanta água para dar
a 100 homens de beber numa caverna e ainda por cima escondido. Irmãos, sabe o que isso remete para nós aqui hoje nesta noite? Que nós temos que nos esforçar. O mundo aí fora, irmãos, pode não ter aquilo que nós achamos que precisaria para suprir a necessidade de alguém, porque às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso bem-estar que nós esquecemos. Mas isso nos remete à ideia, irmãos, de que nós temos que nos esforçar. Esforce, irmãos, tenha bom ânimo. Todas as vezes que Jesus era confrontado com uma pessoa doente, com uma situação difícil, a primeira coisa que Jesus dizia para quem estava numa situação encurralado, a primeira palavra que Jesus dizia sempre era: tem de bom ânimo. E eu digo para você nesta noite: tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmão. É muito triste, irmãos, tudo isso. Mas o que se torna mais triste ainda é você olhar para o semblante de uma mulher de Deus que está triste. Isso machuca a gente. É triste quando você olha para o semblante de um irmão e você vê que ele está completamente desesperançado. Não, meu irmão, nesta noite eu vim aqui dizer para você: tenha bom ânimo, porque Deus ainda está no controle da situação. Aleluia. Quantos creem, irmãos, que Deus ainda está no barco? Aleluias. Podemos estar, irmãos, atravessando essa tempestade no mesmo barco, só que o destino de quem está com Deus no barco é diferente de quem não está com Deus. Deus tinha um propósito, irmão, de disciplinar a nação de Israel. Eu vou disciplinar quem precisa passar pela disciplina, mas quem não precisar, Deus tem provisão para aqueles que estão trabalhando em meio à sequidão, em meio ao deserto, em meio a tantas pessoas desesperançadas, em meio a uma pandemia. Ainda tem crente, irmãos, aleluia. Obadias estava sustentando esses homens com pão e água. Alguém pode até dizer: não, mas pão e água não era de fato um banquete, irmãos, mas era a provisão de Deus. Eu abro outro parênteses aqui, irmãos: não murmure daquilo que Deus te dá, por mais insignificante que pareça. Não despreze. Alguém já disse aí que o pouco com Deus é muito, e é verdade, irmãos. O pouco com Deus é abençoado. O pouco com Deus, irmãos, é uma coisa que você adquiriu com o seu suor, com o seu trabalho, com a sua dignidade. E nós não estamos aqui para dar trabalho para a justiça e muito menos para a polícia. Nós estamos debaixo da bênção de Deus. Não é um banquete, irmãos, a maneira como Deus está cuidando de mim e de você, mas o que Deus está nos dando, irmãos, eu vim aqui dizer para você que é provisão divina. Aleluia! É provisão divina, irmãos, o que eu vejo que Deus está fazendo com a sua igreja nesses últimos dias. Eu fui atingido também, irmãos, por essa doença. Me deu uma crise de falta de ar. Era como se eu tivesse com um saco de cimento em cima do peito. Eu puxava o ar, não conseguia. Na hora que eu senti essa crise, eu estava na rua, achei que eu ia desmaiar, e a vista começou a apagar, e aquele mal-estar, eu falei: eu vou desmaiar. E eu falei: Jesus, me socorre. E uma coisa boa é ser crente. Tem gente que diz que ser crente é meio de vida. É não, irmãos, é vida plena. Quando eu vi que eu ia cair, eu falei: Jesus, me socorre. E eu senti a força de Deus me segurando, irmãos. Veio o coletivo, eu entrei, suando frio, a vista rodando tudo. Consegui chegar em casa, tomei um banho rápido. E o medo de ir para o hospital, eu falei: eu vou deitar, que eu estou em paz. Eu vou me esconder na caverna de Jeová. Vou deitar, vou descansar. Sabe por que muito crente às vezes são atribulados, irmãos? Irmãos, nem dormir direito o crente consegue, nem dormir direito a serva do Senhor consegue. Durma em paz, irmãos, porque o sono alimenta, o sono restaura, ele é reparador. Eu me lembro que quando eu estava no exército, a gente ficou 15 dias sem comer comida de sal. Era só água de cipó, palmito e alguma cobra que a gente achasse. O que rastejava a gente matava e comia, porque a fome era grande. E aí, irmãos, eu me lembro que quando a gente estava tão fraquinho, a fome era tão grande, a gente estava tão fraco, que a gente queria rir um do outro e não tinha força para rir. Eu começava a rir do estômago, porque a fome machuca. E a gente descobriu que o sono alimenta. Falei: quer saber, vamos dormir. Fizemos uma palhoça lá, deitamos e todo mundo foi dormir. Dormir, irmão, o que mais a gente fazia era dormir, porque separado os grupos a gente foi dormir. E a gente sentia, irmão, que quando a gente acordava forte. Parece que até a vista ficava mais limpa.
mas demorava 2, 3 horas, batia aquela fraqueza de novo. Irmãos, o sono alimenta. Durma em paz, serva de Deus. Durma em paz, homem de Deus. Confie no Deus que você serve, porque Ele ainda é Deus acima de todas as coisas, e Ele está dando provisão para o seu povo nesta pandemia. Louvado seja Deus. Irmãos, tem pessoas que elas são muito desesperançadas. Qualquer coisinha já é motivo de desespero. Se a pia entupir lá, ela acabou, aí acabou o ano. Oh, Jesus, que tribulação, que provação, entupiu o cano da pia, já blasfema, já murmura. Irmão, em nome de Jesus Cristo, tenha paz, amém? Levante a mão comigo assim, irmãos, os irmãos que estão entendendo essa palavra. Tenha paz, meus irmãos, porque Deus, Ele tem um plano, um projeto para nossas vidas. Ele está disciplinando da mesma forma a nação, a humanidade. Deus, irmãos, Ele tem um propósito de separar, aleluia, eu digo isso com muita propriedade, com muita segurança. Deus tem um propósito em seu coração de separar o justo do ímpio, meus irmãos. Nós estamos no mesmo barco, mas os destinos são diferentes. Nós servimos a Deus, nós estamos a serviço de Deus, e estamos conscientes de que Deus disciplina o seu povo, que Deus, irmãos, Ele também tem um desejo, um propósito de revelar a sua divindade. Irmãos, Baal, o Deus dos Sidônios, era o Deus do trovão, era o Deus da chuva, da fertilidade. E em meio à pandemia, Baal não pôde fazer nada, irmãos, não pôde fazer nada, irmãos. E aí, quando Elias foi ameaçado por Jezabel, veja que Deus, irmãos, Ele tem propósito de guardar aqueles que estão a serviço da sua obra. Deus ordenou, irmãos, a Elias que Elias fugisse. Mas quando Elias fugiu, irmãos, para a caverna, tem gente que diz que ele correu com medo da mulher Jezabel. Não, irmãos, foi Deus que mandou ele ir para o ribeiro de Querite. Foge, porque Deus sabia que ele iria morrer. Irmãos, sabe o que eu entendo aqui? Que nós precisamos estar atentos é a voz de Deus, não é as informações que a Rede Globo fala toda hora apavorando, não, irmãos. Tem gente que está doente. Eu sou cabeleireiro, tenho um salão na Casa Verde, e o pessoal da Casa Verde não é falando mal não, irmãos, que não é o meu viés, não. Mas o pessoal da Casa Verde que conhece aquela região lá, parece que eles acham que são ricos, parece que acham que são ricos. Eles ficam ali bitolados assistindo a Rede Globo e ligam no salão para cortar o cabelo e falam: mas aí tem muita gente, como é que está funcionando? Eu falei: está funcionando normal. Mas não sei o que, porque passou no jornal. Eu falei: escuta, você está indo no mercado? Tô. Você está indo na feira? Tô. Eu falei: então pode vir no salão, que aqui não tem gente igual na feira e nem no mercado não. Pode vir aqui cortar o cabelo em paz. E você vê, irmão, que as pessoas ficam apavoradas. Não, irmão, nós somos crentes. Pode deixar alguém ficar assustado com você mesmo, se quiser pode ficar até escandalizado, mas nós confiamos e nós não temos medo da morte, porque a Bíblia diz que a morte é preciosa. A morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor. Irmão, se Deus quiser me chamar nessa pandemia, quando eu falo isso, minha esposa não gosta. Eu falei: minha filha, então tá bom, se Ele quiser chamar nós dois, pronto. Mas o casamento não vai continuar, irmãos. Não vamos ter medo da morte, nós vamos ficar desequilibrados, apavorados. Não, vamos continuar a marcha normalmente, meus irmãos, porque Deus, Ele fez com que Elias fugisse para o ribeiro de Querite. Aparece uma palavra lá, irmãos, para Querite, significa cortar no tamanho certo. E veja que o ribeiro de Querite ficava próximo do rio Jordão. Elias estava escondido lá, e de repente, amados irmãos, o rio secou. Irmãos, às vezes a gente pensa que quando o rio seca é um grande sinal de uma provação muito grande. Não, irmãos, às vezes quando o rio seca é sinal de provisão. O tempo dele estar em Querite acabou. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu quero conjecturar aqui. Me ajude a pensar. Nós somos seres inteligentes, podemos pensar. Imagine o tempo que Elias ficou na caverna, irmãos. Aquele homem era um homem de oração, e com certeza ele orou mais ainda, e Deus deve ter aberto os céus para ele. Chegou um ponto que Deus disse:
disse: agora sim, Elias, você está no tamanho certo, na medida certa que eu quero que você esteja. O rio secou, acabou essa fase. Agora você vai lá para a região de Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Irmão, quem serve a Deus tem que estar ligado com o que Deus fala. Fugiu para não morrer, porque Deus sabia que se ele ficasse em Israel, ele poderia morrer. Irmãos, Deus conhece todas as coisas. Mas lá no Querite, irmãos, Elias já estava sentindo o peso das provações. E aí o que ele fez? Ele ficava lá, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus usou um corvo para lhe trazer pão e carne assada na brasa. Agora pense comigo, irmãos, Israel se acabando na disciplina de Deus, Deus disciplinando o que precisava passar pela disciplina, e o servo de Deus que estava a serviço de Deus estava na sombra, bebendo água fresca, água do ribeiro, comendo pão e carne assada na brasa. Aleluia! Isso significa dizer, irmão, que Deus nos guarda em meio a uma pandemia. Aleluia! Irmãos, eu acho que eu nunca comi tanta picanha como eu comi nessa pandemia. Oh glória! Olha, alguém entendeu ali, ó. Oh glória! Oh meu Deus! Picanha. Falei, minha filha, vamos comer uma picanha no alho hoje. Opa! Já põe uma florzinha em cima do fogão e vamos lá, é aqui pertinho. Vamos lá, qual é a melhor carne? Picanha. Pois taca um alho nela aí, deixa vir, em nome de Jesus. Irmãos, isso significa confiar em Deus. Alguém pode dizer assim: irmão, não tem luta. Ah, meu irmão, se eu passar um pouco da minha vida para você, você não vai querer trocar não. Fique na posição que Deus te colocou, porque Deus vai te sustentar. Eu não sei como que Deus vai fazer, mas Ele vai cuidar de mim e de você. Enquanto nós estivermos aqui, a mão de Deus, poderosa de Deus, estará sobre a nossa vida, nos protegendo, nos alimentando, nos guardando. Louvado seja Deus, porque Deus tem propósito de guardar aqueles que estão a serviço dele na terra. Irmãos, Elias fugiu para Sarepta, mas Deus tinha, irmãos, também um propósito de mostrar que aquela escassez, aquela seca, a fome, só para os irmãos terem uma ideia da situação, eles andavam, irmão, quase que 50 quilômetros naquelas regiões desérticas para extrair as raízes de um zimbro, que é uma árvore super resistente em regiões desérticas. Eles comiam as raízes do zimbro, meus irmãos, 3 anos e 6 meses sem produzir, e eles traziam os frutos dos zimbros para dar para as ovelhas, para manter vivo o gado miúdo. Irmãos, era uma situação extrema de dificuldade, mas Deus permitiu tudo isso para mostrar a diferença do Deus verdadeiro e do Deus falso. E eu glorifico a Deus nesta noite, porque eu e você estamos do lado verdadeiro. Eu e você, a igreja do Senhor, estamos do lado que permanece. Aleluia! Deus tem um propósito, irmãos, de mostrar a sua verdadeira divindade em detrimento de um Deus falso chamado Baal. Irmãos, os irmãos estão entendendo aqui o caminhar da mensagem. Já vou concluir, eu já vou encerrar. Mas a Bíblia diz que quando Elias chegou em Sarepta, se eu fosse Elias, irmãos, quando Deus falou assim: olha, vai para Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar, eu já falava: oh, puxa, graças a Deus, né? No mínimo essa viúva deve ter dinheiro. E acabou a prova, acabou a tribulação. É Deus que está falando, olha, Deus falando aí, né? Irmãos, e quando ele chega lá em Sarepta, ele vê uma pobre viúva. Imagine, 3 anos e 6 meses sem chuva, já estava completando os 3 anos e 6 meses sem chuva, seca total, fome. E ele, quando a viu, que ele viu a mulher catando cavaco, né, gravetos para fazer o fogo e fazer um bolo, com um pouquinho de farinha que ela tinha na botija, um pouquinho de azeite na panela, um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. Ela queria fazer um bolo pequeno, comer juntamente com seu filho e esperar a morte chegar. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? Que Deus às vezes não nos livra de passar por uma situação, mas Ele cuida de nós e nos protege na tribulação, na hora da tempestade. Você pode olhar na Bíblia, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas ordenou aos leões que não o comessem. Deus não livrou os irmãos da tempestade,
mas esteve com eles na tempestade. Irmãos, Deus não impediu que o exército de Faraó perseguisse o povo de Deus, mas Deus fez com que o mar se abrisse e seu povo passasse a pé enxuto. Deus não está preocupado, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Alguém pode perguntar, mas como que Deus permite uma coisa dessa? Porque Ele queria engrandecer o seu nome, mostrando que Ele tem poder sobre o fogo. Aleluia! Sentir vontade de dar glória agora, irmãos. O nosso Deus tem poder sobre o fogo. O nosso Deus tem poder sobre os políticos. O nosso Deus tem poder sobre esta enfermidade, que com certeza Ele permitiu, porque se Deus visse que ele perderia o controle, jamais ele iria permitir. Até porque parece que Deus vai perder o controle de alguma coisa. Irmãos, e quando Elias, um outro parênteses aqui, irmãos, acredite na palavra de Deus. Se fosse eu, irmão, acabava a fé na hora. É essa mulher que vai me sustentar. Vai comer a última comida e vai esperar a morte. Deus se equivocou. Não, irmãos, Deus não tem prazo de validade, irmãos, de idade. A Bíblia diz que Ele não tem começo e nem terá fim. Aleluia. Se Deus disse que é uma viúva que vai sustentar, é a viúva que vai sustentar. Aleluia. Se Deus disse que vai usar um corvo, irmãos, é Ele que Deus vai usar. Louvado seja Deus. E Elias, irmãos, creu na palavra de Deus e disse: olha, faz primeiro um bolo para mim, e eu vou te soltar uma palavra profética. O azeite da botija nunca vai faltar. Irmão, sabe essas ofertas que parecem tão pequenas que você contribui na salva aqui para a obra de Deus? Você não tem a noção, irmãos. Você não tem. Se Deus abrisse os olhos espirituais para você entender que tudo aquilo que você faz para Deus tem uma recompensa. Mas nós não ofertamos aqui para fazer uma troca com Deus. Nós ofertamos por gratidão, meus irmãos. Nós viemos adorar a Deus aqui é por gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus, Ele revelou a sua provisão divina na seca. Ele guardou Elias, e Ele guardou também aqueles 100 homens sustentados, não por um grande banquete, mas com pão e água. Queridos, que Deus nos abençoe nesta noite. E Deus também tinha um propósito, irmão, de mostrar a majestade dEle, a divindade dEle, e revelar também, irmãos, que o pecado tem o seu custo. O rei Acabe teve um fim de vida muito triste, mas o profeta Elias, irmãos, era tão amado de Deus, que Deus não permitiu nem que ele visse a morte. Deus levou em vida. Aleluia, aleluia. Eu queria, pastor, orar com os irmãos de pé nesse instante. Eu sei que vamos nesse instante participar da ceia do Senhor. Não vamos mais tomar tempo. Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu tenho certeza que esta palavra vai trazer uma edificação para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar nesse instante, amém? Levante uma das suas mãos, vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai.